O Buber, ele pressupõe, né, uma filosofia que é justamente a perspectiva de você estruturar, né, uma relação com base num princípio dialógico, certo? O princípio dialógico, ele é bem claro, né? Lembre-se, só recapitulando, né? Tanto na perspectiva do Heissner, do psicoterapia dialógica, como em qualquer outras linhas fenomenológicas essenciais relacionais, pressupõe que nós temos, né, um método, que é um método fenomenológico, a concepção do homem, que é o método existencial, e pressupõe também, né, que essas teorias são relacionais. Esse é um ponto extremamente importante, né? Uma teoria relacional. Só que nem toda perspectiva relacional, lógico, né, é aplicada ao processo terapêutico, né? Ou seja, a própria relação, por si só, ela tem efeitos significativos na vida de uma pessoa, né? Então, por definição, nós somos o quê? Nós somos seres relacionais. Seres relacionais, né? Então, o que acontece? Nesse princípio relacional buberiano, né, o Heissner, ele pressupõe que o efeito terapêutico, olha só, que o efeito terapêutico, ele parte inicialmente de uma relação, né, dialógica, que pressupõe, primeiro, né, o respeito pela alteridade do outro. Lembrando o seguinte, alteridade é aquilo que é relativo ao outro, aquilo que é mais peculiar ao outro. Segundo, né, o respeito pela diferença. Né? Isso é primordial. Então, você tem o quê? Você tem processos de diferença, né, que devem ser confirmados, né, pelo terapeuta. Então, a aceitação de diferença do outro, ele é fundamental. O que ele coloca aqui, né? O papel do outro na constituição do eu é abordado pela filosofia da lógica do Buber, em que ele defende que toda a existência do homem está fundamentada na relação com o outro, ou seja, no diálogo. Ou seja, não existe possibilidade, né, de relação que não seja, né, pelo diálogo. Não existe possibilidade de você se relacionar com o outro que não seja pelo diálogo, certo? O ser determina quando em relação não existe entre si, pois o eu é posterior à relação. Ou seja, você existe. E a partir dessa relação que o eu delimita a sua própria existência. Nós somos construídos. Se você pegar assim, por definição, nós somos seres relacionais. Por definição, nós somos seres relacionais. Certo? Então, o Buber, ele cria uma perspectiva que é justamente que é a filosofia dele, a filosofia do diálogo, a filosofia do encontro, que é justamente para a gente compreender, né, que não existe possibilidade de a gente viver socialmente se não for por parte da relação. Desde o momento da nossa fecundação, nós somos relação, certo? E toda relação, né, ela pressupõe dois momentos, né, ou dois tipos, né, de abertura. Primeiro, é uma abertura chamada, que o Buber chamou de eu-tu, e a outra é uma abertura que o Buber chamou de eu-isso. Né? Então, são as duas concepções, eu-tu, eu-isso. Né? Ora, no mundo do tu, ou seja, na abertura que eu tenho para o tu, eu aceito o outro integralmente. Né? É algo que é imediato, né? É algo que é fugaz, é momentâneo, é intenso. Né? Já o eu-isso é o quê? É o mundo organizado das coisas. Né? O eu-isso é o mundo da cultura, o mundo dos relacionamentos. Olha que quando você pega o livro do Buber, né? Ele vai ser claro, ele diz o seguinte, os termos que ele usa relacionamento para as relações eu-tu, né? Para essa abertura, para a relação eu-isso, e usa relação para eu-tu. Tá? O que acontece? Ele afirma, olha a questão da alteridade. Né? Só o ser cuja alteridade aceita por meu ser vive e me encara na compreensão total da existência. Me traz a radiância da eternidade. Só quando dois dizem um para o outro, como tudo que eles são, és tu, olha só, com tudo que eles são, és tu, é que o ser presente está se manifestando entre eles. Ou seja, não existe possibilidade de compreensão do ser humano que não seja pela relação.
né? Sabe o que eu estou dizendo? Que, numa perspectiva buberiana, né, a psicopatologia cai por água abaixo, né? Os processos disfuncionais caem por água abaixo. Porque é o seguinte, olha, né, só podemos compreender o ser humano, né, na integridade do ser, né, na inteireza do ser. Só podemos compreender o ser humano, né, num presente. Só podemos compreender o ser humano em relação, né? Eu não posso compreender o ser humano individualmente por uma parte que eu acredito que está doente, ou seja, pelo processo psicopatológico. Eu não posso pegar o processo psicopatológico, né, e justamente voltar a esse processo para só a explicação do ser humano. Ou seja, você é isso, você é um esquizofrênico, você é um depressivo. Então, eu não tenho como explicar o ser humano por uma parte. Eu tenho que explicar o ser humano por um todo. Né? Essa é a grande questão da filosofia. Né? Olha o que ele fala sobre o comportamento neurótico, né? Os bloqueios neuróticos. É o seguinte: de acordo com a filosofia dialógica, os bloqueios neuróticos e até a destruturação psicótica surgem, pelo menos em parte, porque outras pessoas, aí ele coloca figuras parentais principalmente, né, família, não foram capazes de entender, considerar e valorizar a experiência da criança. Em consequência, ela não pode sentir-se confirmada e, portanto, não é capaz de apreciar e valorizar sua própria experiência. Tem de rejeitá-la, alienando uma parte de si que vai se tornar inconsciente. Olha o que ele quer dizer. Né? Ele está dizendo o seguinte: grande parte da nossa construção com o ser humano diz respeito às figuras parentais. Né? O nosso primeiro momento de afirmação, ou seja, de ser confirmado pelo outro, né, se dá no meio familiar, né, se dá pelas figuras, né, parentais, mãe, pai, e as pessoas convivem intensamente com o bebê e com a criança. Tá? Então, o que acontece? Né? Quando esse indivíduo não leva a cabo, ou seja, quando essas figuras parentais não leva à última instância o processo de valorização dessa criança, né, na sua integridade, na sua inteireza, né, o que é que vai acontecer? Né? Essa criança começa a apresentar os quadros disfuncionais, que ele vai chamar de bloqueios neuróticos. Né? Então, os bloqueios neuróticos começam a surgir nessas pessoas por uma interrupção, né, de uma relação, né, efetiva, né, com essas figuras parentais. E esse é um ponto crucial aí. Tá? Agora, é importante a gente compreender que o Buber, ele sempre foi, né, um teólogo, né, ele sempre foi no final da vida tornou um psicoterapeuta, mas ele é um especialista, né, na teologia judaica. Né? Ele pressupõe nessa relação que, inevitavelmente, né, os processos de adoecimento do ser humano acontecem quando há falhas nos processos relacionais. Acabou-se. Né? Então, não tem como, né, você compreender esse indivíduo que não seja através da relação. Seria impossível, né, esse processo. O que o Heissner pressupõe, né, com relação ao Buber? Né? O Heissner diz o seguinte: olha aí, na página 74, acompanha aí. Né? Quando ele fala sobre a atitude fenomenológica. A psicoterapia em si, ela é relação pura. Relação pura. Você vai perguntar, o que acontece no consultório de psicoterapia? Relação. Né? Só que é uma relação que tem limites. Né? Ou seja, os processos relacionais na terapia, elas têm limites. Quais são os limites? Né? Os limites institucionais. Então, eu sou o terapeuta, né, e o outro que está diante de mim é o paciente, certo? Agora, na dialogicidade, na perspectiva de travarmos uma relação, né, esses limites precisam ser diluídos. Eu não posso, no momento em que eu estou me relacionando com o meu cliente, né, me relacionando com o meu paciente, simplesmente olhar para ele e ver uma parte dele, ou seja, a parte conflituosa. Isso seria impossível para as terapias dialógicas, né? Isso é impossível para a gestalterapia, né? Quando você olha para um paciente, por exemplo,
O que você vê nele é a pessoa, né? Agora, quando você começa a apontar nessa pessoa, né, quadros disfuncionais, quando você começa a apontar nessa pessoa, né, alguns processos que acontecem, né, de transtorno no decorrer da vida dele, você quebra a possibilidade. Você não se relaciona com o transtorno, você se relaciona com pessoas. Né? Então, o que acontece? Quem é o terapeuta? O terapeuta é uma pessoa mais, né, uma instituição. Né? Uma pessoa mais uma instituição. O que eu estou dizendo? Que o terapeuta ele é, né, uma pessoa com todos os seus sentimentos, com todas as suas experiências, com todo o seu vivido, certo? Mas ele tem o limite limitacional. Ou seja, eu não sou amigo do meu paciente. Né? Não me cabe ser amigo do meu paciente. Isso não tem lógica. Tá? Porque a partir do momento que começou a amizade, né, acabou totalmente a possibilidade da terapia. Certo? Então, eu tenho os limites institucionais. Tá? Bom, quem é o paciente? O paciente ele é uma pessoa e é um cliente de psicoterapia, dentro dos seus limites institucionais. Né? Ou seja, ele não vai ser meu amigo, apesar de ele tentar ser meu amigo. Ele muitas vezes já vi pacientes dizer, você é meu melhor amigo, você é um grande amigo. Não, eu não sou amigo do meu paciente. Lógico, eu não vou dizer isso a ele. Né? Mas para o processo da terapia, né, nós não somos amigos. Né? Nós estamos duas pessoas em relação com um objetivo comum, que é o crescimento dele. É isso que é o processo terapêutico. Tá? O que vai acontecer? Quando começa a ocorrer, né, a relação terapêutica em si, olha o termo que eu estou usando, a relação terapêutica em si, ela é o quê? Ela deve ser configurada, né, pelo encontro de duas consciências. Olha só, então a relação terapêutica ela é configurada pelo encontro de duas consciências. Isso é extremamente importante. Tá? Por quê? Porque a atitude que eu tenho nessa relação é uma atitude que nós chamamos de atitude fenomenológica. Imagine, né? O que é uma atitude fenomenológica? É a possibilidade de você, né, ter a sua consciência como a raiz dessa relação. Né? Ou seja, a relação ela permeia, né, a minha consciência. Esse que é um ponto crucial. Nessa relação, né, o indivíduo sente-se confirmado. Né? Então, aí eu entro naquele parâmetro que nós falamos na aula de manhã, entre confirmação e afirmação. Confirmação e afirmação. Eu me afirmo e você me confirma. Né? Como é que eu confirmo o outro? Né? Levando ao extremo a aceitação da sua diferença. Olha bem, levando ao extremo a aceitação da sua diferença. É isso que é importante para a gente. Tá? Tanto que os efeitos terapêuticos acontecem a partir daí. Né? Quando o indivíduo se sente aceito. Aí eu volto novamente para não esquecer nunca isso. O Roger já pressupõe isso. Se perguntar, aonde é que está Buber na teoria rogeriana? Né? Não estou falando da Gestalt, estou falando na teoria rogeriana. Em toda a teoria rogeriana. Né? Porque a base, né, epistemológica, a base dessas duas teorias, né, ela é humanista, mas ela é essencialmente relacional. Então, assim, se levando ao extremo, né, os efeitos terapêuticos acontecem pelo tipo de relação que você estabelece com o seu paciente. Esse é um ponto crucial. Agora, não perder os limites dessa instituição. Né? Não perder os limites institucionais da relação. Né? Apesar de a relação ser autêntica, apesar da relação ser verdadeira, nós não perdemos os limites dessa relação. Então, você não vai ultrapassar os limites, você não vai ser amigo do seu paciente. Né? Você é o terapeuta dele. Quando vira amizade, acabou o processo acabou a terapia. Acabou o processo terapêutico. Né? Então, o que acontece? Estruturalmente falando, na construção da terapia, o que acontece no consultório é relação pura. É relação pura. Essa é a perspectiva buberiana. Não existe compreensão do outro que não seja pela relação.
Aí você sabe que agora nós entramos numa faca de dois gumes, né? Isso é prato cheio para os nossos críticos, né? Para os críticos da gestalterapia, né? Ele vai dizer o seguinte, tá, mas se o foco central é a relação, então eu não preciso de terapeuta, eu posso me relacionar a qualquer um e eu posso elaborar e reelaborar meus conteúdos, né? Em parte ele está certo, né? Só tem um detalhe, como eu disse que algumas pessoas não conseguem efetivamente estabelecer, né, uma relação terapêutica efetiva, justamente por ter situações na capa de vida, essas pessoas não vão se beneficiar. Né? Aí alguém pode dizer assim, mas se for uma questão de relação, eu me relacionar, eu falar do que eu estou sentindo, eu vou me confessar com o padre, vou me confessar. Né? Olha só. Então, qual é a diferença disso? Né? É que não é só estabelecer relação, mas estabelecer os limites terapêuticos. Olhe bem, os limites terapêuticos. O que vai acontecer nesse princípio, né? Que os críticos da questão também colocam, né? Olha, mas vocês não têm uma teoria da personalidade, porque nós não temos uma teoria da personalidade, não interessa, né? Personalidade é quanto mais self, mais personalidade. Quanto mais personalidade, olha que contradição, né, pra gente. Quanto mais personalidade, mais neurótico você é. Né? Imagine, quanto mais personalidade, mais neurótico você é. Então, o contexto de personalidade é totalmente diferente para a gestalterapia. Né? Então, quanto mais personalidade, mais bloqueios, mais enraizado, mais self. Quanto mais self, né, mais neurótico você é. Né? Não estou dizendo que tem que abolir o self, porque não tem como você abolir o self. Você vai estar presente, faz parte de você. Né? Agora, os críticos da gestalterapia colocam, né? Vocês não têm técnicas, né, específicas, como a própria psicanálise, que tem a técnica psicanalítica. Né? Vocês não têm técnicas específicas. Né? Não, nós não temos técnicas específicas. Por quê? Porque o foco é a relação. Né? Como pode funcionar uma terapia que é só com base no aqui e agora? Né? Essa é uma das críticas mais ferrenhas, né? dos críticos da gestalterapia, das pessoas que não estudaram e não compreendem a gestalterapia. Né? Como é que pode funcionar apenas estar com o presente? Olha, só existe uma relação genuína, uma relação autêntica no presente. Né? Eu não posso me relacionar no passado. E eu não posso me relacionar nas expectativas do futuro. Olha bem, né? Só existe relação no aqui e agora. Né? É o que eu tenho de verdadeiro. Olha a fenomenologia, né? Começando a entrar aí. Olha a fenomenologia, tá? E aí ele vai colocar aqui, né? Acompanha aí na página 75, né? No terceiro parágrafo aí. Para viver essa interação, acompanha aí. Olha o que ele diz aqui, tá? Para viver essa interação, essa inteireza, né, da pessoa, essa relação com a pessoa, uma pessoa não deve julgar seu processo de experiência, nem desprezar ou alienar aspectos de si mesmo. A abordagem fenomenológica na gestalterapia fornece a disciplina para esse tipo de awareness. Né? Ele está citando o Iontef, né? Que a gente já viu aqui, o Gary Iontef. Né? Aí ele vai dizer o que é atitude, né? Que é importante ter uma atitude fenomenológica. Na abordagem fenomenológica, terapeutas e clientes suspendem ou colocam de lado seus preconceitos. Né? Olha só. Né? Vamos abrir um parênteses aí. O que está dizendo? Suspendem ou colocam entre parênteses seus preconceitos. Por que está dizendo isso? Porque, inevitavelmente, quando o outro está diante de você, você tem, né, preconceitos. Né? O nome já diz, né? Preconceitos, conceitos elaborados a priori. Né? Então, preconceito significa isso, conceitos elaborados a priori. Só que tem um detalhe. O que vai evitar, numa relação genuína, que você tenha, coloque em cena esses preconceitos,
é o limite, né, do que é institucional e do que é pessoal. Ou seja, de pessoa, da minha integridade, e de um papel que eu represento. Qual é o papel que eu represento? O papel do psicoterapeuta. Né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ele diz o seguinte: na abordagem fenomenológica, terapeutas e clientes suspendem e colocam de lado seus preconceitos sobre o que o tipo de experiência são relevantes e permite que os seus sentidos processem e descubram o que quer que seja revelado pelo self e pela situação. Né? Por que ele está dizendo isso? Eu não vou dizer assim, Neilton, vamos trabalhar agora, né, a culpa que você está sentindo por tal coisa. Olha só, né? Eu não vou conduzir o processo, né? Eu vou deixar que o processo possa emergir. Né? Então, é isso que ele está dizendo. No encontro de duas consciências, que é um processo terapêutico, né? Um encontro de duas consciências, né? Naquele meio, na esfera do entre, né? Entre um e o outro, olha só, na esfera do entre, certo? Vai acontecer alguma coisa, o que vai emergir na situação terapêutica. Né? A grande riqueza, e isso você não deve esquecer nunca, a grande riqueza da gestalterapia é o privilégio da experiência do outro como verdadeira. Né? Eu não tenho o direito de dizer que a sua experiência é falsa, que você está mentindo para mim, ou que você está mentindo para você mesmo. Pode até estar, mas eu tenho que pressupor que a sua experiência ela é única e verdadeira. Eu não posso partir de outro princípio. Não se tem outra forma de compreender. Né? Na prática da gestalterapia, no ambiente do consultório, né, o que é que eu tenho? O indivíduo que está se relacionando comigo, nessa esfera do entre, começa a emergir uma série de situações significativas. É isso que está acontecendo. Né? Essas situações significativas vai o quê? Vai nortear a nossa relação. Né? E aí eu entro na concepção do Buber. Eu tenho o quê? Eu tenho, né, em alguns momentos, uma relação eu-tu, e em outros momentos, uma relação eu-isso. Né? Nós vivemos, só para recapitular, que nós tivemos já uma aula sobre o Buber, né? Uma relação, né, um relacionamento eu-isso é o que nós vivemos. Né? Nós vivemos no mundo isso. Nunca esqueçam. Nós vivemos no mundo isso. É o mundo organizado das coisas. É o mundo dos relacionamentos. Né? É o mundo da cultura. Né? É o mundo das relações, né, dos relacionamentos sociais. Né? Que é de busca de conhecimento sobre o outro. Né? É de busca de destrinchar, de tentar destrinchar o outro, né? Ou seja, de uma compreensão teórica a respeito do outro. Né? Se na sua terapia você está com o seu paciente numa tentativa, né, de desmembrar como é que funciona ele, aqui funciona, né, aqui está o processo patológico, ele está gerando por causa disso, isso e isso, né, então a causa é essa, você acabou com a terapia. Acabou com a terapia. Por quê? Porque a terapia, né, a terapia é questão de terapia, porque outras abordagens fazem isso. Tá? Porque é o método delas, não é porque é errado, não. Entendam? Não é porque é errado, não. É porque o método dela é esse mesmo. Então, o que acontece? Né? Diante desse processo, né, vai acontecer o quê? Vai acontecer que eu não posso pegar o indivíduo e tentar explicar pelo que ele se apresenta enquanto transtorno. Eu não tenho como pegar esse indivíduo, né, e fatiar ele para ter uma compreensão teórica para ele. Não no momento da terapia, porque terapia essencialmente pressupõe uma atitude fenomenológica. Terapia essencialmente pressupõe uma atitude relacional. E olha só, e acima de tudo, né, essa relação ela pressupõe presença, né? Está plenamente presente. Quando eu falo presença, não significa só presença física, não, tá? Quando eu falo presença, eu estou falando de estar presente diante do outro, né? Você percebendo o outro na sua inteireza,
né? Você percebe no outro, né? Do que ele está te falando, você entra na história dele, você comunga, né, com a história dele. Lógico que você sai, o momento eu isso, o momento de tu, esse momento intenso, né, de relação. Tá? Agora, aí eu pego isso para citar uma frase do Fritz Perls, que ele diz o seguinte, né? Quando ele se referindo ao Freud, ele diz assim: eu sou apenas mais um charlatão judeu. Perls colocava isso: eu sou apenas mais um charlatão judeu. Né? Por quê? Porque ele diz o seguinte, né? O cliente acredita que eu posso curá-lo, né? E eu não posso curá-lo, mas ele acreditar nisso é importante para haver a cura. Olha só, né? Ele acreditar que eu posso curá-lo, mesmo não podendo, né? É importante para que ele tenha cura, né? Ou seja, porque ele supere. Né? Então ele acredita que eu estou fazendo isso e eu não tenho força para isso. A força é nele. Ele tem a força. Eu apenas acompanho. Eu apenas facilito o processo. Sabe o que é facilitar? Criar condições para que ele se desenvolva. Facilitação é isso, é criar condições para que ele se desenvolva. Então, nesse processo, nessa relação terapêutica absurdamente intensa, o processo relacional conduz. Então, eu posso resumir isso numa frase. Eu posso dizer assim: a sua competência enquanto terapeuta depende do tipo de relação que você estabelece com o seu paciente. Acabou-se. Né? Da sua abertura para a relação com o seu paciente. Repito, o fato de você ser autêntico, né? O fato de você confirmar a alteridade dele não significa que você é amigo dele. Né? Esqueça essa história da amizade. Né? Eu estou afirmando, eu estou confirmando, né, a alteridade do outro, né, daquele que está diante de mim. Né? Nessa força de afirmação e confirmação é que acontecem os efeitos terapêuticos. Olha o que ele coloca aqui, no mesmo parágrafo, tá? Ele diz o seguinte: a partir da postura, da atitude fenomenológica, perdão, mais em cima, essa atitude fenomenológica implica a aceitação, ou seja, a aceitação do outro. Clientes que aceitam a si próprios não terão necessidade de julgar ou condenar a sua experiência. Né? Então, o terapeuta, ao aceitar o outro, leva esse indivíduo a um processo de autoaceitação. Tá? E na relação terapêutica, a aceitação do terapeuta parece abrir a possibilidade de autoaceitação do cliente. Olha a relação. É por isso que é dialógica. Né? A reciprocidade. A reciprocidade. Né? E isso lhe permite aprofundar sua própria awareness. Olhe bem. Tá? E aí ele coloca, né, a partir da postura, da atitude fenomenológica, o indivíduo se desloca num contínuo de awareness. O que significa? Quando você tem consciência de você, quando você tem consciência da relação, né, de afirmação-confirmação, naquele momento da sessão terapêutica, né, o cliente, né, se desloca, né, para um contínuo de awareness, para um momento de integração. Assim como a experiência do eu-isso pode se converter no momento eu-tu. Ou seja, ele começa a se perceber intensamente, ele começa a perceber a sua experiência e a sua vivência, e a partir dessa instância ele começa a mudar. Ele deu o primeiro passo na vida dele, né? Que é o processo de mudança. Porque para ele dar esse primeiro passo, 1000 coisas aconteceram na vida dele. 1000 coisas. Né? Por exemplo, primeiro, né, ele se permitiu a sentir. Né? O espaço terapêutico é o espaço controlado, onde há permissão para uma vivência intensa de consciência. Olha o termo que eu estou usando, tá? É o termo da fenomenologia. Né? Ele vai ter a possibilidade de ter uma vivência de consciência. Vivência de consciência. Você sabe o que é isso, meu amigo? Você sabe o que é ter a vivência de consciência? Significa que ele está se permitindo, né, a perceber
né, o bombardeio de fenômenos, né, no seu nível de consciência. Sabe o que são fenômenos? Tudo aquilo que aparece na consciência. Né? Ou seja, muita coisa começa a explorar, como se ele entrasse num processo de evolução, como se ele entrasse num processo, né, de efervescência. Olhe bem, né? Pode olhar, vocês que já fizeram terapia, né? Muitas vezes essa terapia com a cabeça assim, ó, borbulhando, mil coisas na cabeça, sabe? Às vezes a sessão é tão intensa, isso aí é que nós chamamos de vivência de consciência. Né? É quando você começa a perceber, sabe, aquele bombardeio de fenômenos, né? No seu campo fenomenal, né? E nesse campo fenomenal você começa, né, a compreender de forma processual, contínuo, né, a sua consciência, ou seja, os elementos da sua consciência. É o que nós chamamos de awareness. Né? Você tem, na realidade, uma tomada de consciência. E é essa tomada de consciência que nos interessa na sessão terapêutica. É por isso que os críticos da gestalterapia não aceitam, tá? Porque eles não compreendem. Né? Eles pensam que gestalterapia é a história do aqui e agora. Né? Aqui e agora não é história, não é nada, né? É o óbvio. Né? Não é técnica, não é método, é o óbvio. Né? Eu me faço presente, né? O meu cliente se faz presente, nessa presença a relação da esfera do entre, né? Os conteúdos começam a ser aflorados, os conteúdos começam a vir à tona, né? E nesse vir à tona, o cliente começa a ressignificar, a reelaborar, a dar um novo sentido. Por quê? Porque toda vez que um conteúdo vem à tona, toda vez que um conteúdo vem à tona, ele, na realidade, faz o quê? Ele sente, ele vivencia. Ele vivencia, ele sente. Né? E essa permissão para a vivência dele mesmo, né? Quando não há, aí entra aquela questão que eu falei anteriormente, quando não há resistência, olhe bem, quando não há resistência, essa permissão possibilita o processo de mudança. Né? É incrível a partir daí. Né? Tudo bem? Tudo bem?